Você já desejou ser alguém inabalável? Alguém que não se importa com críticas, rejeição, perdas ou traição? Você já sonhou com o dia em que finalmente pararia de sentir aquela dor silenciosa, aquela angústia que te consome por dentro, mesmo quando você finge estar bem por fora? Talvez você esteja cansado de tentar agradar a todos, de manter uma imagem que exige força o tempo todo, quando, na verdade, tudo o que você queria era descansar por um momento da pressão de ser intocável. Mas deixe-me te dizer algo que talvez ninguém tenha tido a coragem de dizer. Enquanto você tentar evitar a dor, ela continuará a te controlar. Enquanto você tentar se entorpecer, se proteger, se esconder, você continuará refém de tudo o que acontece ao seu redor, das palavras que te ferem, das ações que te decepcionam, dos silêncios que te matam por dentro. E isso não é fraqueza. Essa é a realidade para a maioria das pessoas. A diferença é que algumas fingem melhor do que outras. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, disse que não somos o que nos acontece, mas o que escolhemos nos tornar. E é aí que reside a chave. Não se trata de se proteger do mundo, não se trata de se tornar frio, indiferente ou intocável. Trata-se de integrar. Trata-se de trazer à luz tudo o que atualmente te afeta na escuridão, porque a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a plena consciência de quem você é, mesmo quando está sangrando. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Este vídeo é para você que está cansado de se machucar com tudo e com todos. É para você que sente que está sempre em desvantagem emocional, como se outras pessoas tivessem um poder sobre você que você não entende. Quero te mostrar que não precisa ser assim, mas para isso, você terá que enfrentar algumas verdades que podem doer. E talvez, pela primeira vez, essa dor te liberte. Vamos começar. Você acredita que o que te machuca está lá fora, nas ações dos outros, nas palavras mal escolhidas, nos abandonos que você sofreu, nas traições que você não esperava. Mas a verdade é brutal. Nada disso realmente tem o poder de te ferir, a menos que já exista uma ferida aberta dentro de você. O que te machuca não é o que os outros fazem com você, é o que essas experiências ativam dentro de você. É a história que você conta a si mesmo sobre isso. É o trauma antigo que nunca foi abordado. É o vazio que você disfarça com força, com orgulho, com aquela necessidade desesperada de parecer bem adaptado. Jung nos mostra que a dor que sentimos diante do mundo externo é apenas um reflexo do que ainda não foi integrado em nosso mundo interno. É por isso que algumas pessoas podem passar por situações devastadoras e ainda manter a clareza, enquanto outras desmoronam diante de um simples comentário. Não se trata do que acontece, trata-se de onde te atinge. E aqui vem uma verdade incômoda. Você ainda sofre tanto porque, em algum nível, você acredita que pode controlar como o mundo deve te tratar. Você ainda está tentando ser bom o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente, compreensivo o suficiente, como se isso garantisse que ninguém vai te machucar. Mas o controle é uma ilusão, e enquanto você se apegar a ele, você viverá em constante tensão, tentando prever o imprevisível, tentando evitar o inevitável. Você quer parar de sofrer? Então pare de se proteger do sofrimento. O que você precisa não é de mais controle, mas de mais consciência. Enquanto você acreditar que as pessoas precisam mudar para você parar de sentir dor, você permanecerá escravizado pelas ações dos outros.
Sua liberdade começa no momento em que você entende que tudo o que vem de fora só tem poder se encontrar um eco dentro de você. E é exatamente aqui que reside o verdadeiro campo de batalha, o inconsciente. O que você não vê, não entende e não domina, te domina. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Prepare-se para mergulhar um nível mais profundo, porque é aí que a verdadeira transformação começa. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, clique no botão inscrever-se e assine o canal. Obrigado pelo seu apoio. A maior mentira que te contaram é que você está no controle da sua vida. Acorde, porque você não está. Pelo menos não enquanto continuar vivendo no piloto automático, reagindo sem saber por quê, sentindo sem entender de onde vem, tomando decisões que você depois sabota. Carl Jung deixou isso claro quando disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. A dor que você sente, a raiva que explode do nada, a tristeza que te invade sem explicação, nada disso é aleatório. São mensagens vindo de partes de você que foram esquecidas, ignoradas, reprimidas. Jung se referia a este território sombrio como o inconsciente. E não é apenas uma nuvem de pensamentos vagos, é uma força ativa, um sistema inteiro de memórias, traumas, desejos e medos que você não quer enfrentar, mas que continuam decidindo o que você sente e como você age. Você se pergunta por que certas palavras te destroem enquanto outras pessoas não se importam? Porque essas palavras tocam pontos sensíveis dentro de você que ainda estão vivos. E se estão vivos, é porque você nunca os confrontou. Você apenas os empurrou para debaixo do tapete psicológico e agora continua tropeçando neles. Jung disse: não podemos mudar nada até que o aceitemos. A condenação não liberta, oprime. E o que você tem feito? Julgando-se, reprimindo-se, silenciando-se, como se isso resolvesse alguma coisa? A verdade é que o inconsciente não desaparece só porque você o ignora. Ele apenas encontra maneiras mais perigosas de se manifestar, em relacionamentos tóxicos que você repete, em padrões de autossabotagem que você não consegue quebrar, em ansiedades e medos que surgem quando tudo parece estar indo bem. Isso não é azar, é o seu inconsciente tentando te despertar, mas você insiste em dormir. Você quer ser alguém que não se machuca mais? Então pare de fugir do que está dentro de você. Porque, enquanto você não conhecer seu inconsciente, você será um fantoche das suas emoções. E quanto mais você tenta se proteger da dor externa, mais vulnerável se torna a dor interna. Mas há uma saída. E não está em se defender, está em se integrar. Porque se tornar intocável não é um ato de resistência, é um ato de profundo conhecimento. Isso é o que veremos a seguir. O que significa realmente ser alguém inabalável? E por que essa força não vem de uma armadura, mas da aceitação? Vamos continuar. A maioria das pessoas acredita que a única maneira de evitar se machucar é se fechando. Elas constroem muros, criam máscaras, desenvolvem armaduras emocionais e fingem que nada as afeta. Elas dizem: não me importo mais, não poderia me importar menos, nada me atinge, mas por dentro elas continuam sangrando, continuam corroendo, porque o problema nunca foi sentir. O problema é não saber o que você está sentindo e por quê. E isso só acontece com quem ainda não se conhece. Jung foi preciso ao afirmar: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana. E essa alma humana que você insiste em esconder atrás de um personagem forte,
invulnerável e controlado, está gritando para ser vista. Tornar-se emocionalmente forte não tem nada a ver com ser frio. Não tem nada a ver com ignorar a dor, evitar conflitos ou fingir que não se importa. Tem a ver com integrar, com aceitar, com trazer à luz tudo o que você enterrou na escuridão. Você não se torna intocável, criando uma barreira entre você e o mundo. Você se torna intocável quando percebe que ninguém pode tocar o que já foi abraçado dentro de você. Quando você integra suas sombras, seus medos, suas falhas, suas inseguranças, você para de reagir a tudo. Você observa, você escolhe. Você não é mais um fantoche emocional. E essa é a verdadeira liberdade. Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Não o que os outros esperam de você. Não o que você pensou que deveria ser para ser aceito, mas o que emerge de dentro, do encontro da luz e da sombra, entre o ego e o inconsciente. A individuação não é um processo de perfeição, disse Jung, mas de integração. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor, você só precisa se tornar completo. E aqui está o segredo que ninguém te contou. Quanto mais você foge da dor, mais ela te persegue. Quanto mais você tenta não ser afetado, mais frágil você se torna. Mas quando você enfrenta suas próprias feridas, quando você aceita quem você é com tudo o que há de belo e feio, nobre e vergonhoso, nada de fora tem o poder de te desmantelar. No entanto, esse caminho exige coragem. Coragem para olhar para dentro, coragem para abandonar as máscaras, coragem para sentir. Porque é precisamente na dor que a chave para a transformação está escondida. E é isso que descobriremos na próxima parte. Como o sofrimento, longe de ser um inimigo, pode se tornar o portal para a sua verdadeira força. Vamos mergulhar mais fundo e desta vez sem medo. Você aprendeu a odiar a dor desde pequeno. Você foi ensinado que o sofrimento é um sinal de fraqueza, que chorar é perda de tempo, que sentir demais te torna vulnerável. E assim você começou a fugir, a evitar, a negar. Mas quanto mais você foge do sofrimento, mais ele te persegue. E o pior, ele muda de forma. Ele se disfarça de ansiedade, raiva, apatia, tédio, impulsos autodestrutivos que você nem entende de onde vêm. A dor ignorada não desaparece. Ela apenas cava túneis dentro de você até que um dia, sem aviso, tudo desmorona. Jung via o sofrimento de uma maneira completamente diferente. Ele acreditava que a dor era a mensageira da alma, o alarme do inconsciente, a linguagem que o self, o que você é em sua totalidade, usa para chamar sua atenção. Ele disse: a depressão é como uma dama de preto. Se ela aparecer, não a afaste. Convide-a a sentar, ofereça um café e ouça o que ela tem a dizer. Mas você não escuta. Você se silencia, se distrai, se ocupa, se entorpece. Você faz de tudo para evitar olhar para o que realmente importa. O que essa dor está tentando te mostrar? A verdade é que o sofrimento só machuca tanto porque você ainda está em guerra consigo mesmo. Ainda há uma parte de você querendo crescer e outra parte querendo manter tudo como está. Há algo dentro de você que clama por transformação, mas seu ego, acostumado ao controle, tenta sufocar esse chamado. E é nesse atrito que a dor nasce, porque a mudança dói, o crescimento dói, abrir mão de velhas crenças, cortar laços tóxicos, permitir que o que não te serve mais morra. Tudo isso é um luto, um processo interno de morte e renascimento. Mas é precisamente nesse espaço de ruína que algo novo pode nascer. Porque quando tudo em você é desconstruído, quando as certezas desmoronam, quando a dor expõe sua vulnerabilidade, você finalmente consegue ver quem você realmente é.
sem as camadas de proteção, sem a performance, sem a máscara. E nesse exato ponto, o sofrimento se torna sagrado, porque ele te coloca de joelhos diante da única coisa que pode te libertar: você mesmo. Jung sabia disso. Ele entendia que o sofrimento não é uma falha do sistema, é parte do processo. A dor não é o fim da estrada, é o começo da jornada em direção à individuação. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes de cruzar esse vale escuro. Elas fogem, se distraem, retornam à superfície. Mas você não. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para cruzar. E na próxima parte, entenderemos como esse processo de travessia acontece. Como o caminho da individuação, por mais solitário e brutal que possa parecer, é o que finalmente te liberta. Vamos continuar. Está ficando mais profundo agora. Poucas pessoas têm a coragem de iniciar a jornada de individuação, e menos ainda têm a coragem de completá-la. Porque esse caminho não promete conforto, não oferece garantias, não protege o seu ego. Ele o destrói. Jung se referia à individuação como um processo de se tornar quem você é, mas isso significa, acima de tudo, desaprender o que você pensa que é. E isso dói mais do que qualquer rejeição externa, porque você começa a perceber que muito do que te definiu até agora era uma ilusão. Você não é suas conquistas. Você não é seus traumas. Você não é a imagem que você construiu para ser amado, respeitado ou admirado. Tudo isso foi o que você criou para sobreviver. Mas sobreviver não é viver. E a individuação é o chamado da vida, além da sobrevivência. É quando o inconsciente começa a empurrar para a superfície tudo o que foi reprimido, escondido e distorcido. A individuação requer a dissolução da persona, escreveu Jung, pois é meramente uma máscara de conveniência coletiva. Em outras palavras, você precisará arrancar a própria pele para descobrir o que jaz por baixo. É nesse processo que você começa a se tornar intocável. Não porque nada te afeta mais, mas porque você já passou pelo fogo. Você enfrentou seus monstros. Você olhou nos olhos da sua vergonha, da sua carência, da sua raiva e disse: eu te vejo e você não me controla mais. É essa clareza interna, essa lucidez diante da sua própria escuridão que te dá uma força que não depende de aprovação, reconhecimento ou controle. Você não precisa mais ser amado por todos. Você não precisa mais vencer todas as discussões. Você não precisa mais parecer forte, porque você sabe quem você é e ninguém pode tirar isso de você. A verdadeira armadura emocional não é uma casca, é um núcleo. É a integração de todas as suas partes em um centro de consciência que permanece inabalável diante das tempestades. Você pode sentir dor, mas ela não te quebra. Você pode ser ferido, mas você não se perde, porque você parou de ser reativo e se tornou inteiro. Você parou de viver na superfície e começou a habitar as profundezas. No entanto, essa profundidade vem com um preço: a solidão. Não porque você estará sozinho, mas porque poucas pessoas podem te acompanhar nessa jornada. A maioria ainda está presa na superfície, nas máscaras, no medo de sentir. E quando você começa a se libertar, você inevitavelmente se distancia. Mas esse distanciamento não é rejeição, é maturação. Você não se distancia por orgulho. Você se distancia porque você não cabe mais onde antes se escondia. E isso nos leva ao ponto final desta jornada: a consciência como um escudo. Porque não é a força que te protege, é a clareza. Isso é o que discutiremos na última parte. A consciência como o único estado em que nada, absolutamente nada, tem mais poder sobre você. Vamos terminar essa travessia juntos. Estamos quase lá.
Agora que você chegou até aqui, há algo que precisa ser dito muito claramente. Nada, absolutamente nada, irá te proteger do sofrimento externo se você permanecer inconsciente do que acontece dentro de você. As palavras continuarão a ferir, as rejeições continuarão a picar, as perdas continuarão a te derrubar, até que você desperte. E despertar não é um evento mágico, é uma escolha diária. É olhar para dentro, mesmo quando dói. É assumir a responsabilidade por tudo o que você sente, sem culpar mais os outros, o passado ou o destino. Carl Jung disse: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo a que você aceita, transforma. Você passou a vida inteira resistindo ao medo de não ser suficiente, ao vazio da rejeição, à dor da solidão, à angústia de não se sentir visto. Mas o que você fez com isso? Você se escondeu. Você se silenciou. Você tentou controlar tudo. Você tentou ser perfeito. Você tentou ser forte. E tudo isso te trouxe até aqui, exausto, cansado de lutar contra o mundo e contra si mesmo. Mas agora você sabe. A verdadeira imunidade emocional não é dureza, é clareza. Não se trata de criar uma armadura, trata-se de expandir a sua consciência. Porque quando você entende seus gatilhos, seus padrões, suas feridas, as ações dos outros perdem o poder de te destruir. Você ainda sente, mas não se afoga. Você ainda sofre, mas não se perde. E isso muda tudo. O que te protege não é se proteger da vida, é mergulhar nela profundamente. Aqueles que vivem na superfície se machucam com qualquer onda. Aqueles que mergulham sabem que há silêncio, estabilidade e poder lá embaixo. E é para lá que você está indo. E quando você começa a viver desse lugar de integração, presença, aceitação, o mundo pode tentar te derrubar, mas não encontra mais onde te atingir. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se algo dentro de você despertou, escreva aqui nos comentários. Eu escolho a consciência. Vamos iniciar um movimento de pessoas que não querem mais sobreviver fingindo ser fortes, mas viver com verdade. E não se esqueça, o próximo vídeo também faz parte desta jornada. É importante. Você precisa continuar. A verdadeira transformação só começa quando você não para no primeiro passo. Nos vemos lá.